Bom dia a todos. Eu sou o Marcos Vinícius e hoje o nosso grupo vai falar sobre Max Horkheim. E eu vou falar um pouco sobre a sua biografia. Max Horkheim foi um alemão, sociólogo, filósofo e autor que criou uma teoria crítica da sociedade. Max nasceu em 14 de fevereiro de 1895, na Alemanha. Ele estudou entre 1911 e 1915. Depois, ele abandonou os estudos para ajudar seu pai na sua fábrica. E em 1919, Max ingressou nos cursos de Psicologia e Filosofia, primeiramente em Freiburg e depois em Frankfurt, onde conheceu também o filósofo Theodor Adorno. Em 1922, ele concluiu seu doutorado com um trabalho sobre a antinomia do juízo teleológico, em Frankfurt com parceria de Theodor Adorno. E em 1924, Max Horkheim, Theodor Adorno e Friedrich fundaram o Instituto de Pesquisas Sociais, e em 1930 ele acabou assumindo o cargo de professor e logo em seguida nomeado a diretor. Porém, em 1933 ele foi perseguido pelo regime nazista e isso fez com que o Instituto de Pesquisas Sociais fosse fechado, pois Horkheim foi obrigado a deixar a Alemanha e ir para os Estados Unidos. E em 1934 ele passa a trabalhar na Universidade de Colômbia, primeiramente em Nova York e depois em Los Angeles. E em 1940, Horkheim e Adorno escrevem o mais clássico livro Dialética do Esclarecimento. Em 1959, ele se muda para a Suíça, onde continua escrevendo sem nenhum tipo de problema. Max Horkheim morre aos 78 anos em 7 de agosto de 1973, na Alemanha. No decorrer da vida de Marx, ele escreveu várias obras, como A Dialética do Esclarecimento, Teoria Tradicional e Teoria Crítica e a Teoria Crítica Ontem e Hoje. A Dialética do Esclarecimento é considerada a publicação mais influente da Escola de Teoria Crítica de Frankfurt. Essa obra foi um diagnóstico da época, período de Segunda Guerra Mundial. É uma análise da nossa sociedade até onde ela chegou. Adorno e Horkheim traz a afirmação que o projeto iluminista, que tinha o intuito de redimir o mundo pelo conhecimento e razão, forjou uma sociedade totalmente contrária ao que era pregado. Se vivemos em um tempo iluminado, com o aumento das técnicas e tecnologias, por que sempre caminhamos para o conflito? Porque em vez de resolvermos problemas essenciais, como a desigualdade social e política e a fome, estamos sempre criando novas guerras. Se o esclarecimento deveria levar a humanidade ao estado de maioridade, por que o nazifascismo teve tanto apoio? Mesmo o nazifascismo deixando bem claro quais eram seus planos de dominação e barbárie, sem nem utilizar algum aparelho para disfarçar o que estava acontecendo. Mesmo assim, teve muito apoio. Eclipse da Razão foi lançado na mesma data do Dialético do Esclarecimento, podendo a partir daí supor uma aproximação dos temas. Ele se foca em criticar a razão e traz uma distinção da razão subjetiva e a razão objetiva. A razão subjetiva se preocupa com os fins, ou seja, se determinado procedimento é necessário para atingir o objetivo que temos em mente. E a razão objetiva testa esse objetivo para determinar suas virtudes, sem referenciar algum ganho ou vantagem subjetiva, sendo assim se caracterizando como uma razão a mais que a subjetiva, buscando autonomia em relação a mito e religião. Bom dia a todos, sou José Guilherme e estou aqui para falar um pouco sobre as contribuições de Max Horkheim para a Escola de Frankfurt. De 1895 a 1973, ele foi um dos principais teóricos da Escola Crítica de Frankfurt e também o diretor-geral do Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Devido ao seu trabalho de diretor do Instituto de Pesquisa Social, foi publicado em uma revista de pesquisa social que estabeleceu uma orientação para um certo trabalho colaborativo entre vários pensadores de Frankfurt, para ser realizado uma pesquisa de ciências sociais, incluindo também a análise do desenvolvimento do Estado capitalista, da família, da cultura e do fascismo. Estabeleceu também as bases filosóficas para a crítica e a pesquisa social empreendidas pela Escola de Frankfurt. Marx ajudou a elaborar as relações de cooperação entre a filosofia e as ciências sociais, através de um materialismo. E uma das suas mais importantes contribuições para Frankfurt foi a distinção entre a teoria crítica,
sendo essa a sua principal forma de análise da escola de Frankfurt, e a teoria tradicional, que a teoria crítica visa criticar e mudar a sociedade como um todo, em contraste com a teoria tradicional que visa somente entender e explicar a sociedade. No ano de 1939, Horkheim estabeleceu uma relação direta entre o capitalismo e o fascismo, ao afirmar que o fascismo é a verdade da sociedade moderna e que quem não quer falar sobre o capitalismo deve se calar sobre o fascismo, indicando assim a semelhança entre os dois modelos de sociedade, pois, como acreditava, o fascismo funciona dentro das leis do capitalismo. Neste conjunto de afirmação de Horkheim, encontra-se que para ele era uma verdade. Por trás das leis econômicas encontra-se a lei do poder. A realidade da ideologia fascista não é o poder do povo alemão, como declarava assim Hitler, mas antes o poder de uma minoria embasada na posse dos instrumentos de produção. A tendência ao lucro é necessariamente a tendência ao poder social.